A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Vamos se colocar de pé brevemente para fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai celestial, Rei de todo o grande universo, louvamos nessa noite, Senhor, em que nos reunimos em Sua presença, à procura de conhecimento. Pois diz na Tua palavra que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, e a todos dá literalmente, não lança em busca e ser-lhe-á dado. E com fé te pedimos nessa noite que do alto do céu tu nos possa conceder, Senhor, a sabedoria, o entendimento, a ciência da tua palavra, para que nós possamos ser consolados, exortados e edificados por ela, a fim de alcançarmos de glória em glória a estatura de varões perfeitos, e como instrumento de sua vontade sermos o arauto, Senhor, da sua palavra. Te pedimos que essa palavra possa nos dar vida, nos dar vigor, e por meio de tudo que viemos tratar aqui, o teu Espírito Santo seja o nosso principal instrutor. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podemos tomar posse da ceia. Na semana passada, eu pedi para que todos fizessem uma leitura, textual do primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo do número 1 ao versículo do número 43. Levanta a mão quem conseguiu fazer pelo menos uma leitura desse texto. Uma leitura, pelo menos. Amém. Quem leu esse texto pelo menos 2 vezes? Quem leu ele pelo menos 5 vezes? Mantém, quero ver. 5 vezes. Quem leu ele pelo menos 10 vezes? Ninguém conseguiu ler o texto 10 vezes? Meu Deus, que medíocre. Amém. Vamos por partes, né? Então vamos lá. A gente fez a leitura de um texto do capítulo 1 ao capítulo 20, versículo 1 ao 43, certo? E dentro dessa leitura eu pedi para vocês fazerem uma coisa muito simples. Qualquer pessoa que consiga ler vai conseguir fazer isso, que é ler o texto, primeira coisa, e segundo, encontrar qualquer palavra que não tenha entendido. Qualquer palavra que, ao passar os seus olhos por ela, ao pronunciá-la, essa palavra não tenha gerado entendimento. Meu Deus do céu. Tu olhou para uma palavra ali dentro daquele texto ali, né? Arraial. Meu Deus do céu, o que é um arraial? Então, eu pedi para que vocês identificassem, primeiramente, o quê? Toda palavra desconhecida. Selecionasse essa palavra num pedaço de papel e buscasse o seu significado. Quem fez isso? Abaixa a mão. Quem não fez isso? Agora, eu vou ressaltar uma verdade que me foi ensinada. Eu vou postar para vocês o caminho das pedras, tá? Eu não vou fazer vocês aprender, eu não vou fazer vocês ter entendimento, eu não vou fazer vocês adquirir ciência. Isso aí não é meu trabalho, é do Espírito Santo. Meu trabalho é plantar, certo? E regar. Dar crescimento é do Espírito Santo de Deus. Só que o caminho das pedras vai ser apontado. Quem vai dizer aonde você vai conseguir chegar neles é você. Então, se eu falar para você, faça isso, e você chegar, ter 7 dias para fazer, e você não fazer aquilo daí em 7 dias, que sempre vai ser coisas básicas, a gente não tem pressa para ter, a gente tem um ano inteiro para trabalhar nisso aqui, tá? Nosso objetivo, ele é a longo prazo, tá ok? A gente vai bem devagarzinho, caminhando passo por passo, para que em cada passo que a gente der, a gente tenha convicção de que no passo seguinte a gente não vai escorregar. Então, eu preciso que vocês levem a sério, que vocês façam aquilo que está sendo proposto, porque quando chegar na outra semana vocês vão dizer: Charles, eu não estou entendendo. Não é que você não está entendendo, é que você não está praticando aquilo que está sendo feito, ok? Então, o objetivo é o quê? É traçar um passo a passo, para que no futuro, o que a gente vai fazer dentro do capítulo 20, versículo 1 ao 43, do nosso texto base de 1 Reis, você consiga fazer sozinho em qualquer outro texto, tá? Então, o que eu estou ensinando para vocês é aquilo que eu faço quando eu estou examinando qualquer texto, qualquer palavra, para poder ter a minha oportunidade, para poder passar um estudo. O que eu estou passando para vocês é o que eu faço, certo? Esses métodos aqui que eu estou ensinando a vocês são
são aquilo que Deus me ensinou para eu fazer, que eu tenho empregado na minha vida e que tem dado resultado. Então, a lição foi muito simples. Ler e identificar a palavra que eu não conheço. Então, vamos lá. Quem aqui pode começar me dizendo aí uma palavra que leu e não entendeu? Presságio. Calma aí. Antes de você me dizer presságio, essa palavra presságio, ela está no capítulo 20, certo? Em qual versículo? Lembra o versículo? 33. 33? Tá piada, hein? O que está escrito aí? E aquele homem tomado isto por bom presságio. Presságio. Bom. Aí você pegou essa palavra, aqueles homens tomaram isso por bom presságio. Você percebeu que essa palavra você não entendeu. Quem é que estava aqui na aula da semana passada? Lembra do exemplo que eu dei da bola? Eu peguei uma bola de aniversário, eu coloquei nessa bola um pedaço de espelho, e aí quando a luz refletia no espelho e fazia sombra na parede, o som ambiente vibrava a bola e fazia com que aquela luzinha vibrasse de uma forma diferente. E eu mostrei para vocês que aqui daí é uma forma tipológica do nosso tímpano, né? Dentro do nosso ouvido tem um tímpano, que é como se fosse uma bola com espelho. Então, todas as vezes que eu falo, que eu gero vibração aqui, ó, da minha garganta, das minhas cordas vocais, que essas vibrações andam pelo espaço, elas vão vibrar nessa bola aí, nesse tímpano que tem no teu ouvido. E esse tímpano tem tipo um espelhinho ali, que cada som, cada sonoridade, cada tonacidade que ecoa, gera uma vibração que gera uma imagem residual, que gera um símbolo que é identificado pelo cérebro. Por isso que quando eu falo uma palavra para você em português, por exemplo, criou, você entende, não entende? Mas se eu falar bará, você sabe o que significa bará? Não, porque está em outro idioma, certo? Porque você até entende, capta a sonoridade, você consegue até pronunciar, você consegue até ler, mas o teu cérebro não consegue identificar aquela imagem residual que está sendo apresentada. Então, eis aí a importância de se fazer uma leitura. Então, quando a gente tem um texto, a primeira coisa que a gente busca nesse texto não é aquilo que a gente quer entender nele. Não. O que a gente lê e entende, pronto, já está fácil, já é bem caminho andado. A gente tem que focar primeiramente no quê? No que a gente não entende. Porque é naquilo que a gente não entende que está o conhecimento. É naquilo que a gente não entende que está a sabedoria. É naquilo que tem dificuldade que tem a abertura da mente. Ok? Então, o Senhor encontrou essa palavra, qual era a palavra? Presságio. O Senhor selecionou essa palavra, foi buscar o significado dela? E qual foi o significado apresentado? Um fenômeno que se acredita prever o futuro, muitas vezes significando advento na mudança. Olha que interessante. Seria o mau presságio, pressentimento negativo. Então, olha a informação. O Senhor, a princípio, não sabia o que era presságio. Mas no momento em que o Senhor identificou o significado dessa palavra, o Senhor não só encontrou o significado, mas também encontrou a sua antítese, né? O seu oposto. Olha só, ele entendeu que existe um presságio positivo, ou seja, prevê um acontecimento futuro que vai gerar um resultado positivo, mas também o Senhor encontrou uma coisa que poderia ser prever um acontecimento que ia gerar um resultado negativo. Olha como é que a mente já se abriu. E nesse caso aí do texto aí, o que os homens estavam achando que era? Que tipo de presságio que era? Positivo? Então eles achavam que era um resultado. Bom presságio. Bom presságio, então eles estavam prevendo que poderia ser uma coisa boa, né? Então aqui você já tem uma abertura de mente que pode te abrir janelas para outras coisas. Mais alguém encontrou alguma palavra que foi dificuldade? Consintas. Está em que texto essa palavra? 28. Lê para nós, por favor. Todos os anciões e todo o povo disseram a ele: não entendes a ele, tão pouco consintas. Tão pouco consintas, né? Então, nesse diálogo entre eles, os conselheiros de Acabe falaram: não consintas isso. É uma palavra que no teu... A senhora conseguiu ler, certo? Conseguiu pronunciar, mas o cérebro não fez sentido para ela. Gerou ali uma imagem residual, mas o cérebro não conseguiu identificar
identificar essa imagem residual. Aí o que a senhora fez? Foi pesquisar. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Significa dar licença, remitir, tolerar, admitir, concordar. Uma forma conjugal do verbo consentir. Ele consentiu. Então, no caso, o que os conceitos estavam dizendo assim, não permita. Não permita. Uhum. Quer ver? Então você vê que quando você pega uma palavra que às vezes, se fosse colocado em outro adjetivo, ela poderia ser até mais simples. Por isso que alguém fala assim, Charles, me dá uma Bíblia fácil de ler. Aí tem essas Bíblias de hoje em dia, que é a linguagem atualizada. Irmão, tu não vai encontrar nada de bom nessa linguagem atualizada, irmão. Não vai. É. Eu não vou dizer que não vai ser útil. Vai ser útil. Às vezes você quer ler ali para entender melhor. Mas se você tem o objetivo é desenvolver um texto, é encontrar uma revelação ali, você tem que pegar essa Bíblia com palavra difícil mesmo. Por quê? Porque essas palavras difíceis vão agregar conhecimento, vão agregar vocabulário. Entendeu? Então o texto às vezes vai pegar um texto mais original, mais próximo do original, que vai apontar para um costume da época que uma Bíblia atualizada vai trazer para os dias de hoje demais. E você vai perder a oportunidade de encontrar um conhecimento histórico dentro daquele texto que você poderia ter pesquisado, um conhecimento tipológico, um conhecimento escatológico, cristocêntrico, entendeu? Então observa que a primeira coisa que a gente aprende nessa lição que eu passei para vocês nessa semana é o quê? Que o conhecimento está onde? Na dúvida. O conhecimento está onde? Está na nossa dificuldade de entender. Então essa é a primeira coisa que eu quero passar para vocês, tá? E quando vocês encontrarem o texto, o meu objetivo não é entender o texto. O meu objetivo é entender o que eu não entendo no texto. Ok? Então vamos lá. Eu tracei aqui para vocês, né, algumas metodologias de leitura. A gente reclama muito, poxa, Charles, eu ouço muito isso, Charles, eu leio a Bíblia e eu não entendo, eu leio a Bíblia e não faz nada sentido para mim, eu começo a ler e eu esqueço. Então aqui eu tracei, certo, nesse primeiro quadro aqui, algumas metodologias de leitura que vão facilitar para você memorizar. Quem tem dificuldade aqui de memorizar textos? Eu quero mostrar para vocês que nada é um dom miraculoso, tá? Não existe um dom miraculoso. As pessoas olham para mim às vezes, né? Que às vezes eu vou passar uma mensagem, um texto bem longo, bem extensivo, e a pessoa fala, meu Deus do céu, nossa, que mente é essa que consegue falar esse texto inteiro de cabeça? Só que a pessoa não sabe que eu estou 3 meses lendo aquele texto. A pessoa não sabe que eu estou meditando nele, que eu estou tendo sonho, pesadelo com o texto. Entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, é um dom do céu. Não é. É esforço, é trabalho. Não tem aqui como já dizia o Pica-Pau, giriguidom, né? Uma palavra mágica, né? Não tem uma vassoura que vai, e lá vamos nós, e está pronto. Não é isso. É exercício, é continuidade, é constância, é perseverança no método. Então, para que o método possa ter efeito, ele tem que ser perseverado, ok? Ele tem que ser perseverado. Tem um herói da fé, eu esqueci agora o nome dele, mas ele é o pai das missões modernas. E conta a história que ele não era um grande pregador, ele não era um grande orador, mas ele tinha uma característica, que era a perseverança. Brincando no quintal, ele viu um grande ninho de pássaro, ele olhou para aquele ninho e falou assim, eu preciso daquele ninho, eu preciso dele para mim. Só que estava chovendo. Ele subiu na árvore que estava mucosa e ele acabou escorregando, caindo e quebrando o braço. A sua mãe o socorreu, levou ele para o hospital e engessou o braço. Um dia depois, entra o jovem com um ninho de pássaro na mão. E a mãe olha para ele e diz, subiste tu na árvore da qual caíste e quebraste o braço? E ele disse, mãe, eu não poderia viver se eu não obtesse o ninho desse passarinho. Então, lembrem do primeiro método, né? Que é o chamado da palavra. O que é o chamado da palavra? O chamado da palavra é quando você lê um capítulo, lê 2 capítulos, lê 3, de repente você se depara com um capítulo que chama a tua atenção. Você parte para o 4º capítulo e vai partir por 5º, mas é aquele capítulo que chamou a tua atenção. Você lê ele e você não entende. Você lê ele e não compreende. É porque meu telefone está sendo usado como gravação. Mas enquanto eu estava sentado aqui, uma irmã me mandou um áudio dizendo assim, ô
dar uma explicação sobre, se não me falha a memória, Isaías 62, porque eu senti no meu coração de mandar Isaías 62 para uma pessoa. Só que eu estou lendo Isaías 62 e eu não estou entendendo nada. Olha que isso. Olha que loucura. Deus revelou para ela recebeu o chamado da palavra, a palavra disse assim, olha, em você existem características, dores, sofrimentos, tristezas, prantos, que eu quero curar através de Isaías 62. E aí ela leu Isaías 62 e o que ela entendeu? Nada. Só que a palavra deu tão forte no coração dela, que mesmo sem ter gerado entendimento nela, Deus a motivou a enviar Isaías 62 para alguém. E agora ela está dizendo, Charles, me explica Isaías 62, porque eu estou lendo e não estou entendendo nada. É isso que é o chamado da palavra. Quando você se depara com um texto que você fala, meu Deus do céu, o que quer me dizer aqui? O que o Senhor tem a me revelar nessa parte? O que o Senhor tem a me dizer? E aí você não dorme. Cara, o que está escrito naquele texto? Que texto é esse? Você tenta esquecer, mas você não consegue. Por quê? Porque Ele te chamou. Ele tem coisas para revelar para você, para te exortar, para te edificar, para te consolar, para que depois de ter feito tudo isso em você, por meio de tudo isso que Ele fez em você, você possa edificar outra pessoa. Mas no caso dessa irmã, os processos, né? Na pressa do Espírito Santo, né? Ou no momento certo, ela já, antes de consolar ela, consolou já outra pessoa, né? Então, quando acabar, eu vou explicar isso para ela. Então, vamos lá. Sentir o chamado da palavra. E outra coisa, gente, que eu vou tornar a dizer. Tem gente que se vangloria. Não, esse ano eu li a Bíblia inteira. Aí fala, tá bom, me explica o que está escrito em Romanos capítulo 3. Ah, não sei. Por quê? Porque leu como quem lê os livros de Nicholas Sparks, né? Os romances, né? Leu como quem lê os livros de Jojo Moyes, sei lá, né? Então, leu como quem lê um romance. Não é isso. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens, mas que foi inspirado pelo Espírito Santo. Existem mistérios, gente, na vírgula. Existem mistérios no ponto. Existem mistérios na exclamação, na interrogação. Já imaginou isso? Existem mistérios. Eu vi um irmão meu que pregou dentro da genealogia, falando sobre o nome de 3 mulheres. Eliada, Elifelete. Eliabe, Elisama e Elifelete. 3 nomes. Que isso, tá fiada agora. É? Olha só, 3 nomes. E no nome dos 3 nomes, estava em genealogia. Eliada, nananana. Deus Pai, Deus Filho. E ele criou uma mensagem em 3 nomes, gente. Entendeu? Então tem mistérios aí que estão no ponto, estão na letra, em tudo. Então não é sobre ler muito, mas é sobre ler profundamente. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, Charles, quantos livros você leu esse ano? Aí eu li 4, eu li 6. Eu falei, rapaz, eu ainda nem terminei o primeiro. Ele, que isso? Mas em um livro que eu li nesse ano, eu já fiz 10 mensagens, 5 estudos, 4 ofertória, 15 devocional, né? Eu tô lendo Ortodoxia de Jacachés já faz quase um ano, e termino, porque é um livro muito bom. Eu fico preso naquilo que ele está me passando. Então eu quero isso, eu quero que vocês não leiam, eu quero que vocês apreciem, saboreiem, degustem. Falou, nós não analisamos a Bíblia, É ela que nos analisa, é forte. É forte. analisa. Porque a gente acha assim, eu vou ler a Bíblia e eu vou ler a Bíblia. Só que é o contrário, é ela que está te lendo. Eu vou estudar a Bíblia, é ela que está te estudando. Por isso que fala, né? Se cuida ter vida eterna, ele manda você ler a Bíblia, manda examinar. Examinar Totalmente. essa realidade. Então, quando eu falo para vocês, gente, não tenha pressa de sair de um texto, é isso. Não tenha pressa. Ah, mas eu já estou um mês nesse texto, meu Deus do céu. D.L. Moody disse que a melhor mensagem dele só ficou boa depois que ele pregou 1000 vezes. Olha isso. Então, não tenha pressa de sair. Os detalhes, passa, repassa, vê o que pode ser acrescentado, ser colocado, ser acrescentado. Então, tudo isso eu preciso que vocês tenham isso em mente. Então, vamos lá. Métodos de leitura para ler e memorizar textos com mais facilidade. Primeiro método, estabelecer o texto base. Isso aqui é primordial. É onde vocês mais falham, no estabelecimento do texto base. O que é o texto base? O texto base é saber aonde o meu texto começa e aonde o meu texto termina.
Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Charles, me ajuda a montar uma devocional? Eu falo, te ajudo. Mas qual é o texto que você sentiu no teu coração? Porque quando vocês vêm a mim, dizendo, Charles, eu preciso de ajuda para montar uma devocional, eu não vou dar um texto para vocês. É o texto que você sentiu no coração. Eu quero saber a primeira impressão. O que você viu quando você olhou para esse texto? O que você sentiu? O que você percebeu a primeira impressão? Ah, isso, outro. Eu conversava com alguém hoje que me deu um resumo de 1 Reis, capítulo 20, de uma forma maravilhosa. Então, estruturando aquela visão de texto que essa pessoa me deu, e vai virar uma mensagem incrível. Estou quase roubando o rascunho dela e criando a mensagem para mim, porque foi maravilhoso. Uma visão que eu nunca tinha parado para ter. Viu o texto de uma forma totalmente diferente, né? Ela viu salvação em verdade. Ela viu Deus gerando uma possibilidade de salvação nos assírios. Coisa não que a gente quer que a gente lê esse texto e acabe desgraçado, porque não matou verdade. Mas a pessoa tem uma visão assim fora da caixa. Entendeu? Então, pegando isso, a gente precisa ter isso em mente. O nosso texto base. Aonde é que meu texto começa? Aonde é que meu texto termina? Ok? Por quê? Porque a pessoa quer começar, ajuda numa devocional? Ajudo. Mas sobre o que você quer falar? Não, eu queria falar sobre o Gênesis, ali na parte em que Deus criou o céu e a terra, aí que depois ele faz o primeiro, segundo, terceiro, sétimo dia, e aí veio Adão e Eva, e aí veio Caim e Abel, aí veio Noé, aí aconteceu tudo aquilo ali do dilúvio, aí veio Nimrod, aí fez a Torre de Babel, aí veio o Jesus na cruz do Calvário. Mas minha filha, é 5 minutos, meu filho. Você precisa definir o teu texto base. Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Definir aonde o texto começa, aonde ele termina e pesquisar em quais outros textos fazem inferência. Vou marcar essa palavrinha aqui de vermelho. Que fazem inferência. Inferência com o seu texto base, a fim de agregar maior conhecimento na hora da análise textual. O que é inferência? Alguém pode me dizer? Falamos na semana passada. Tem o mesmo contexto, né? Aí está falando de Jesus. Aí você vai lá procurar um texto base, está falando sobre Jesus também. Mesmo acontecimento. Mesmo acontecimento. Perfeito, perfeito. Isso é fazer inferência. Inferência é quando você tem um texto, esse texto ele te dá uma certa quantidade de informação. Mas em algum lugar dentro da Bíblia, existe uma outra passagem que vai agregar aquela informação, que vai ser capaz de preencher as lacunas. Na semana passada eu dei o seguinte exemplo. Olha só. Charles saindo da sua casa numa noite de terça-feira por volta das 6h20 da noite. Todo mundo entendeu essa frase? Agora a pergunta que não quer calar. Para onde é que o Charles estava indo? Hã? Aonde? Fala, gente, olha só. Terça-feira pro estudo. Terça-feira pro estudo. Terça pro estudo. Mas a frase não falou sobre sexta, falou sobre terça. Terça. Por que o Charles estava indo terça-feira pro estudo? Da onde vocês tiraram, já que o texto não está dando essa informação, da onde vocês tiraram que o Charles saiu de casa numa terça-feira, 6h30 da noite, e foi para o estudo, para a doutrina? Da onde você tirou isso? Por quê? Porque você tem uma informação que não está no texto que foi apresentado. Qual é a informação? A primeira informação, eu sei que o Charles é responsável pela parte da doutrina. Eu sei que toda terça-feira, 7 horas da noite, ele está na igreja passando doutrina. Então, se ele sai de casa de noite, 6h30, que é o horário que dá tempo dele chegar na igreja, então provavelmente ele estava indo para onde? Então essa informação não estava no texto, mas ela estava em outro lugar. Aí você vai ter muita inferência aonde? Nos evangelhos. Ok? Por quê? Nós temos 3 evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Quase isso. Não, mas... Sinótico, como é? Isso! Pode falar bem, gente. Esse cachorro é o melhor aluno que eu tenho. E ele não dá nem na sala de aula. Então, os evangelhos sinóticos, eles são evangelhos semelhantes. Por quê? Já percebeu? Por exemplo, em um evangelho...
evangelho vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó e um outro evangelho vai dizer que ele estava saindo de Jericó. Aí há uma contradição aqui. Porque um diz que Jesus estava entrando em Jericó, o outro diz que ele estava saindo de Jericó. Será que houve um erro? Será que houve algum problema naquilo ali? Não. Existe dentro da Bíblia um texto que explica isso. Porque eu quero que você entenda uma outra coisa. Todo texto é explicado pelo texto. Então, se você tem um texto que está com dificuldade de entender, existe um texto que vai explicar ele. Por isso que algumas Bíblias têm sempre aquelas referências. Já percebeu? Está lá, Mateus 4, versículo 1. Aí do lado tem lá um texto que vai te conduzir para outro lugar. Essa ferramenta eu usava muito no começo para fazer essas inferências que me apontavam para outros textos aonde poderiam me gerar conhecimento para eu poder entender aquele texto que eu estava lendo. Aí, por que um texto diz que ele estava entrando em Jericó e um texto diz que ele estava saindo de Jericó? Porque lembra quando Josué destruiu a cidade de Jericó? A cidade de Jericó, quando ele conquistou, ele lançou uma maldição e disse, ó, quem levantar a muralha, morre o filho mais velho. Quem colocar os portais, morre o filho mais novo. Aí mais na frente, vai um rei lá, levanta a muralha. Acontece o quê? Morre o filho mais velho. Depois ele coloca as portas, morre o filho mais novo. A cidade vira um montudo, mais adiante cria-se uma nova Jericó. Então, entrando ele em Jericó, qual? A Jericó que é a ruína e saindo de Jericó. Entendeu? Então você vê que quando você tem uma informação que faz parte do contexto daquele texto, ela amplia a tua mente e faz com que as lacunas que estão ali, distintas, separadas, possam ser encontradas. Por isso que a gente sempre tem que ler o texto a partir de 3 ferramentas. Quais são? Por quê? Isso não pode sair da tua linguagem. É a partir disso que você vai encontrar as inferências. Mas por que disso? Mas para que isso? Mas como isso aqui aconteceu? Mais 3 ferramentas que eu vou passar para vocês. Essas 3 eu passei semana passada, na linguagem de vocês. Por quê? Para quem? Como? Certo? Mais 3 ferramentas. Vamos lá. Tá pronto? O que é, para que serve e exemplo de quem tem. Isso aqui é essencial. O que é, para que serve e exemplo de quem tem. Quando é que eu vou usar essas ferramentas? Quando eu pego o que é, para que serve e exemplo de quem tem. Ok? Com essas 3 ferramentas eu consigo montar qualquer mensagem. Me dá um tema aí, alguém. Me dá um tema, alguém, uma palavra? Uma palavra. Não, eu quero só uma palavra, uma palavra. Vida. Vida. O que é vida? Vamos lá, me dizem, o que é vida? O que é vida? Alguém pode dizer? Erro, gente. Comendo erro. Existência. Oi? Existência. Mas o que é vida? Vamos lá. É fôlego. É fôlego. Mas o que é vida? Aí a gente está indo muito para o lado, vamos entrar mais para o lado filosófico. O que é vida? O que é viver? O que é viver? O que é estar vivo? Existir. Existir. Mas a existência traz consigo o quê? Sobrevivência. Hã? Sobrevivência. Sobrevivência é quando você está na vida e está passando por dificuldade e está tentando superar aquilo ali. Só que o tema é vida, não é vida? O tema? Vida. Então, vida, eu vou entrar aqui. Irmão, vida, a vida é sofrimento, a vida é choro, a vida é lágrima. O que Jesus disse? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, viver não é fácil. Eu expliquei o que é vida. Mas para que serve a vida? A vida, aí eu posso... O que é? Para que serve? Para que serve? Eu posso utilizar da forma positiva e da forma negativa. Expliquei o que é vida. Olha, a vida não é para você gastar ela fumando, não é para tu gastar ela bebendo, não é para tu gastar ela usando droga, não é para tu gastar ela se prostituindo, não é para você gastar ela cortando o teu pulso, não é para você gastar ela se enforcando. Para que serve a vida? A vida serve para você ter um propósito, ter um significado. Aí você vai dizer, agora eu vou usar exemplo de quem tem, né?
Quem é que tem essa vida para poder dar, para oferecer? Jesus. E qual é o exemplo de vida que Jesus oferece? Temos vários textos, um deles essenciais, a mulher samaritana. Mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu que lhe pediria água, e ele te daria uma água que jorraria em você manancial de vida, que jorraria para a vida eterna. Pronto, coloquei uma mensagem. Entendeu? Eu estou aqui sendo simplório. Então, quando você pega esses mecanismos de aplicação, tudo vai ficando mais claro para você. Mas fica calmo, isso aqui é só uma introdução, tá? Uma introdução. Essa aula vai ser lançada lá no nosso curso, que agora a gente está assim, né? É outro livro aqui, agora é o patamar mais elevado. Vai ser lançado lá, vocês vão poder rever. Aqui eu estou só introduzindo, a gente vai entrar na aula prática. Vamos ver se vai dar tempo da gente entrar na aula prática hoje, né? E aplicar isso aqui dentro do texto, tá? Isso aqui é só para entender. Vamos lá. Então, compreendendo, gente, primeiramente aqui, o que é uma leitura? O que é uma leitura, um texto base? Conseguiu entender? Vamos lá. Definimos o nosso texto base. Sabemos aonde ele vai começar, aonde ele vai terminar. Pegamos esse texto, fizemos uma leitura prévia dele, na qual encontramos ali palavras desconhecidas, vemos seus significados. Qual é o nosso próximo passo? Leitura prévia. O que é leitura prévia? É aquela feita para identificar palavras ou expressões que são desconhecidas pelo leitor. Uma vez identificada e selecionada, deverão ter seus significados encontrados. Esse exercício ajudará o leitor a enriquecer o seu vocabulário e seu conhecimento cultural e histórico, que foi um exercício da semana passada que vocês fizeram. Então isso aqui, ó, você já tem um expert. Isso aqui você já fez a semana passada. Já encontraram, fizeram a leitura, encontraram o significado. Viu como é que o teu vocabulário melhorou? Tem uma palavra nova no teu vocabulário. Pode ser aplicada de duas formas diferentes. Viu como o teu vocabulário aumentou? Isso aqui foi do vocabulário. Vai ter coisas, por exemplo, que vai enriquecer o teu conhecimento cultural. Teu conhecimento cultural. Quem estava aqui no culto em que o pastor Denis pregou? Pastor Denis pregou. Tu viu quando ele fala sobre não tem como colocar um odre novo, um vinho novo e um odre velho? Aí tu fala, você sabia o que era um odre antes dele pregar aqui dali? Não sabia, né? Mas vamos supor que você encontrasse a palavra odre, fosse pesquisar a palavra odre, e fosse entender por que é que não poderia colocar vinho novo e odre velho. Aquela mensagem gloriosa seria tua. Hã? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Então, onde estão os mistérios? Na dúvida. Na dúvida. Espiritualmente, o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Mas materialmente, o princípio do conhecimento é a dúvida. Quanto mais dúvida você tem, mais conhecimento. E outra coisa, eu vou te falar, é um caminho sem volta, tá? Porque para cada dúvida que você responde, você tem 10 novas perguntas. E aí tem que tomar até cuidado, porque a dúvida, ela tem o poder de gerar um apetite por conhecimento. Tá? E o conhecimento, ele é pior do que cocaína. Eu nunca usei cocaína, mas o conhecimento é pior do que... Pensa na pior droga que for, o conhecimento, ele é pior do que isso, tá? Por que, Charles? Porque quando você aprende a aprender, quando você sente o gosto de aprender, você não consegue se conter em aprender apenas aquilo que você deveria aprender. Você quer aprender mais, e você quer aprender sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso que quanto mais conhecimento o cara adquire, maior probabilidade dessa pessoa passar por alguns problemas. Entendeu? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche terminou os seus últimos dias mudo. Quando ele viu um cavalo apanhando na cidade de Zurique, sendo chicoteado, ele correu até o cavalo, agarrou o pescoço dele, começou a chorar copiosamente, depois daí nunca mais falou. Um ano depois morreu. Então, o conhecimento é bom, mas é perigoso. Uma frase que, infelizmente, os governantes mundiais, né, eles não falam, mas é uma realidade que é aplicada para nós, é que o gado não pode saber demais, senão o gado... Conhecimento é. Se tivesse um cometa agora, vindo em direção à Terra, para acabar com o planeta, você acha que eles falariam para vocês?
Então, por quê? Porque ia criar quê? Caos. Foi igual aquele filme, eu vi um filme Não Olhe Para Cima. Entendeu? Então é isso que acontece. Então o conhecimento ele é perigoso. Eu tenho um amigo, irmãos, que ele começou o cristianismo comigo e se aprofundou no cristianismo, foi tão profundo que não foi suficiente o cristianismo. Aí ele foi para o judaísmo. Até que Pá colocou na cabeça. Aí se aprofundou no judaísmo, se aprofundou tanto no judaísmo que encontrou a Cabala, que é a área mística do judaísmo. Aí se aprofundou tanto na Cabala, que agora está estudando tarô, cartas de tarô, né? Aí estuda tanto nisso, que desprezou tudo, e agora ele está estudando um fenômeno que é um mestre da psicologia aí, que trabalha o reset mental, né? Um reset mental onde você apaga e esquece seus traumas, ele faz esse tratamento ali com o livro que lê. Então é um caminho assim que pode até levar à loucura. Então, por isso que a sabedoria que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus, né? Eu estou sempre pedindo a Deus é a sabedoria que vem do céu. A sabedoria que vem do céu. Porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que a sabedoria que vem de cima, ela é santa, pura e boa. Mas a que vem da terra é carnal e diabólica. Olha isso. Carnal e diabólica. Então, o que a gente vai aprender aqui, irmão, vai gerar em vocês um apetite pelo conhecimento, tá? Só que vocês devem